uma boa noite. Quem vos fala é o Colodel. Bom, eu tava vendo hoje, né? Não sei se foi hoje ou ontem, que aconteceu a Operação Haifa, né? De novo, né? A Haifa, ela cuida dos crimes ambientais, né? De invasão de áreas, né? De preservação, né? Essas coisas assim, né? Bom, em Paranaguá é notório que foram muitas áreas, né, que houve invasão, né, houve várias invasões, né, e isso não é de agora, né, e muitos desses responsáveis na época, desde que eu me conheço, foram políticos, né, que atuavam aí como vereador ou como prefeito mesmo, né? Somente como vereadores, os vereadores. Então isso sempre aconteceu por causa dos políticos, né? Que achavam uma brecha, né? Algum terreno que estava com as taxas, com as contas atrasadas, né? Do pagamento de IPTU e da questão rural também, né, em alguns lugares, e faziam isso aí, né, incentivavam o povo, né, mesmo porque não houve, né, uma questão de um programa, né, habitacional consistente, né. Houve alguns programas antigamente, mas foram fracionados, né? Foram algum conjunto que era construído, mas depois levava muito tempo, muitos anos para ser construído outro conjunto habitacional, e a população crescendo, né? A população crescendo, a questão da migração das pessoas indo para a cidade, para Paranaguá, né, devido ao trabalho, né? Isso posso falar porque os meus parentes, meu bisavô, meus bisavós, meus avós, né, vieram de outro lugar, né? Vieram aqui da região, mas não eram de Paranaguá, então devido ao trabalho. E naquela época se instalaram, né, muitos deles na Boca da Barra, para quem conhece, nos fundos da Boca da Barra, e ali moraram por muito tempo. Não porque nunca houve assim por parte do governo, né, naquela época o governo militar, um estabelecimento assim de um programa habitacional mais consistente, né, que houvesse mais residências, né, e para essas pessoas, para dar dignidade a elas. Então houve essa situação, e com o tempo, né, como eu falei, vereadores principalmente, que mandavam invadir porque eles tinham sabiam do que acontecia na prefeitura, né? E quem estava atrasado com o seu IPTU, seu imposto rural, entendeu? Então havia essa situação. E aconteceu muitas invasões, né? Como se fala? Se formou bairros com ruas estreitas, né? E sem qualquer disciplina urbanística, assim posso dizer. E aconteceu isso aí. E a Labra, né, que hoje estavam sendo removidas muitas casas, né, derrubadas,
destruídas, né, pela AIFA, né? E ali muita gente já mora um bom tempo ali, né? Porque eu volta e meia eu vou na Labra, né? Vou para aqueles lugares, para Labra, para Parque São João lá, Baixada, entendeu? Então, Baixada do Costa Sul, do Nilson Neves. Então, todas as áreas que há habitações, né? Que há muito tempo já estão ali. Então isso é notório que houve uma desorganização, assim posso falar, dos órgãos públicos, né? Da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, né? Há muito tempo, né? E só veio a melhorar depois do Minha Casa Minha Vida e do governo da esquerda, como a turma gosta de falar. Então, em que muita gente adquiriu seus imóveis, seus apartamentos, suas casas, entendeu? Mas antes era muito difícil, né? Então não houve esse propósito dos governos anteriores, somente do regime militar, que poucas casas foram construídas, né? Tem gente que vai questionar, mas é isso mesmo. Eu sou dessa época do militarismo, entendeu? Então não houve muito avanço nessa questão, né? Mesmo porque meus familiares moravam num lugar que era ermo, né? Que era muito úmido, muito havia situação assim de propagação de doenças, entendeu? Então a AIFA, esse que é que é controlado pelo Ministério Público, se eu não estou enganado, né? Tanto órgãos federais, estaduais e municipais, né? Estão nessa, entendeu? Então quando você vê políticos, né, candidatos prometendo que vão resolver, e chega na hora não resolve, e somem, e nessa questão acabam não estando do lado da população, né? Não criando situações que possam acomodar essas pessoas, né? Que sejam retiradas, mas que sejam dignamente recolocadas né? Em habitações confortáveis, habitações que pelo menos ela possa viver tranquilamente, né? E não enxotando assim, deixando a ver navios, né? Como se fala na gíria, as pessoas na rua, né? Somente agora, no outono e inverno, né? A questão do frio, né? Aí você vai lá, destrói a casa da pessoa, né? Alguns dizem que são casas que não tem ninguém, mas é muito difícil, né? Alguém vai construir um negócio e vai deixar lá. É estranho isso, né? Entendeu? Há pessoas agrideiros, né? Mas na sua grande maioria são pessoas que estão trabalhando, são pessoas humildes, né? Que não têm condições de adquirir um imóvel confortável, um imóvel que dê dignidade para ela, que traga melhoras, né? E fica nessa, né? E o governo, né? E os políticos que prometem coisas inimagináveis, né? Que não tem vergonha na cara, que não tem vergonha de né? Fazer uma coisa dessa com as pessoas, né? Porque fica prometendo e daí não cumpre, somem, né? Dizem que são defensores dos trabalhadores, dos cidadãos, mas na hora que a coisa pega, eles somem, né? Porque eram só promessas, né? Eram só promessas e vocês podem ver, né? Vocês podem avaliar a situação. Então é desconfortável, né? Não há assim uma questão de humanidade, né, com essas pessoas, né? Você sabe, a grande maioria as pessoas que ganham pouco, né? Ganham um salário mínimo, até menos, que estão ali tentando viver, e estão tentando
fazer a sua vida, refazer a vida deles de modo digno. Mas eu fico indignado que a falta, né, o coração duro dessas pessoas que acham que todos ali são bandidos, entendeu? São pessoas do mal, colocam um helicóptero, policiais armados, super armados. Cara, só trabalhadores moram ali, a grande maioria. Pode ter algum traficante, alguma coisa no meio? Pode ter, claro. Vários lugares tem. Há traficantes em vários lugares, até na alta sociedade que tem, mais tem. Entendeu? Então, fica essa indignação porque não há um planejamento, não há uma questão de dignidade, de respeito pela população, né? Não há um programa habitacional para realocar essas pessoas. Cara, a polícia não pode chegar assim como se fosse ali existisse vários bandidos, né? Helicóptero, até avião. Mas normalmente helicóptero que vem aí, policiais super armados, polícia rodoviária federal, polícia federal, polícia municipal, guarda municipal, né? O prefeito tinha que ver isso aí, né? Tinha que conversar e dar um tempo para que houvesse essa realocação dessas pessoas, né? É isso que tem que fazer, cara. Tem que ter a compreensão de que elas não estão ali porque querem. Eu gosto de morar perto do mangue, eu gosto do cheiro do mangue, gosto perto do mangue, gosto de ficar perto do caranguejo, né? Gosto de ficar morar perto do rio. Não é isso. São pessoas que têm necessidades básicas que o governo muitas vezes não dá, entendeu? Um governo municipal que às vezes não dá, né? Nem o estadual, às vezes nem o federal, mas o federal ainda tem o programa Minha Casa Minha Vida, e depende muito do município ver essas áreas para que vá até o governo federal e faça essas casas, esses sobrados, esses apartamentos para realocar essas pessoas e colocar numa vida nova e dar dignidade, entendeu? Então é isso aí. Então fica aí o meu desabafo, porque cada vez que eu vejo isso, eu vejo assim o maltrato, né, com as pessoas, a falta de humanidade, o coração duro dessas pessoas que muitas vezes até gente que está no Ministério Público não conhece a realidade, não viveu essa realidade da pobreza. Eu vivi isso aí, entendeu? Eu vivi isso aí. Então, é complicado, né, gente? É complicado mesmo, porque você vê situações, a gente fica até triste, né? Até acaba chorando, porque é indigno isso aí. É indigno, né? Pessoas que estão aí no governo, muitas que ficam prometendo coisas que não podem cumprir, entendeu? Coisas que não podem cumprir. Então fica difícil, né? Fica difícil. Não prometa, faça. Tenha atitude, faça. Entendeu? Então, a minha preocupação é com as pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali. Então é isso aí. Um abraço do Colodel. E fica aí a minha indignação, porque eu acho que não é assim que se trabalha, né? E a gente tem que ter mais, né? Trabalhar com a razão, claro, mas ter coração. Mais coração também, porque as pessoas têm que entender que elas às vezes não sabem como é que é essa vivência de pobreza, de questão de necessidade de conseguir uma casa, de ter um imóvel para morar, ou um lugar seguro, né, para você poder descansar, né, ter as suas coisinhas,
Então, fica a minha indignação, porque eu acho que muitos governantes, primeiro, não sabem governar, e falta humanidade, um coração mais aberto e entender a realidade do povo, né? Então é isso aí. Um abraço, Colodel, trabalhar um pouco aí, e fica aí a minha indignação. Beleza? Um abraço, até a próxima.